2025 a gente não pode fazer os mesmos erros de 2024. E nessa caminhada, o que eu aprendi? Que todo ano nós colocamos mais pressão no jogo. E se a gente não entrega o nosso melhor, a nossa família não prospera, a nossa casa não prospera e ninguém vive o extraordinário na nossa vida. A palavra de Deus fala que aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto trabalho sem negociar princípios, eu colho prosperidade. E se você quiser viver o extraordinário em 2025, não existe outra forma. A gente não vive num mundo cor-de-rosa que lá fora alguém vai dar algo para você. Temos que iniciar 2025 colocando muita pressão. O crescimento nosso, ele é atrelado ao desconforto. Tudo que está muito confortável começa a mudar, porque você começa a cair se está muito confortável. Muitos, tá bom, cara, zerei o game nada, tá amarrado em nome de Jesus, irmão. Eu vou continuar crescendo, vou continuar prosperando, vou continuar comprando coisas melhores. Por quê? Porque o que eu entrego é para o crescimento. Por que na primeira dificuldade você para? Por que você parou de entregar o melhor pela tua família? Cara, lê João, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus era constante. Ele era constante, ele era apedrejado, ele era humilhado, ele era escorraçado, ele não parava. Ele estava com movimento e sendo constante. Foi Jesus que nos ensinou o grande segredo do sucesso, do crescimento, da prosperidade e da vitória. A constância e o volume, ele só vai ser explosão, cara, se você tiver muita pressão no jogo. É a pressão que vai mudar o nosso jogo, gente. Porque quando eu tenho constância com volume, sem negociar princípios, a minha família começa a sonhar, a minha família começa a prosperar. Eu e minha esposa começamos a honrar nossos pais, nós começamos a honrar pessoas. Em 2025 nós vamos ter que ser forte. A gente vai ter que aprender a dizer não para aquilo que não vai a gente crescer, prosperar e vencer. A gente vai ter que ser forte e corajoso para sair de algumas mesas. Cara, a prosperidade tem que sentar numa mesa de gente mais forte que você. Você tem que escutar gente mais rica que você. Você tem que escutar gente mais inteligente que você. Você tem que escutar pessoas que vão te dar direção de vida. Nós vamos sair do Egito e entrar numa terra que emana leite e mel. A escolha é minha e tua. A escolha de levantar às 5h30 da manhã para vir chegar 8 horas da manhã no escritório é minha. Eu sou o homem da minha casa. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O sucesso não tem nada a ver com Filipaca Sayuri. O sucesso é o posicionamento de um homem e de uma mulher que não negocia aquilo que Deus entregou para nós. O sucesso, a gente não existe eu negociar ou errar o certo, cara. Aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. E muitas vezes eu não preciso nem falar. Meu exemplo vai falar. A pessoa vai andar com a gente e vai ver que nós temos algo diferente. Nós somos milionários, sim, só que nós não negociamos. O imposto é para ser pago, o salário é para ser pago. Cara, é tudo em dia, não devemos nada. Eu imagino o medo que Josué tinha. Eu também tenho medo. Só que eu aprendi que a coragem e o movimento é junto com o medo. O dia que eu perder o medo, já não é mais o Espírito Santo me guiando. Só que eu aprendi que eu tenho que fazer com medo. Só que a gente não pode parar. Eu acredito que Josué estava morrendo de medo aqui. E Deus dando direção para ele. Por isso que Deus repete 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Porque o cara estava com medo, irmão. Ele ia entrar numa terra que tinha gigantes. Ele entrou numa terra que era fortificada. Ele entrou numa terra que tinha muitas dificuldades. Só que Deus era com ele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, nem se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu declaro sobre a sua vida com autoridade, com o nome de Jesus, que por onde você andar em 2025, você vai ser forte, você vai ser corajoso, a tua família vai prosperar, você vai realizar sonhos, você vai ver o extraordinário de Deus. E quem crê e acredita e vai fazer, dá a melhor salva de palmas a Deus. Seja
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Explosão Cast. E hoje, que alegria, hein? Hoje eu tô ocupando essa cadeira aqui. Esses dias eu estive do outro lado. Hoje é essa cadeira aqui que eu vou entrevistar uma pessoa muito especial. Eu quero pedir para você que está nos assistindo, aqui tem histórias reais de pessoas que chegaram na nossa empresa e prosperaram de forma extraordinária. E aqui a gente conta essas histórias reais. Tá aparecendo aqui abaixo todas as nossas redes, os canais que o Explosão Cast está. Então siga aqui e compartilhe com todo mundo. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa especial para entrevistar e uma pessoa muito especial, que é a pessoa que está comigo há 16 anos, o amor da minha vida. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada. Vamos apresentar hoje uma pessoa muito especial, que é a Josana, filha da Josilene, 29 anos, nordestina alagoana, mãe solo do Heitor, trabalhou com vendendo cocadas na ruas, em Alagoas, já morou em Maceió, já morou em Campo Grande, hoje empresária na Demicon, informação para liderança com um time online de mais de 50 pessoas. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitar o nosso convite. Que honra estar aqui com vocês. É um privilégio ter vocês como líderes e estar aqui participando. É muito emocionante para mim. Obrigada pela oportunidade. Josana, você viu que eu tô com papel e caneta aqui para anotar tudo, porque vai sair muitas pérolas aqui desde o primeiro dia que eu te conheci, que você foi no escritório. Você é uma pessoa que surpreendeu muita gente. E surpreende não só a gente no escritório, né, amor? Mas ela surpreende toda a gestão, todas as pessoas. E, assim, tem gente hoje do Brasil inteiro que te liga. Pra vocês verem, gente, tem pessoas do Brasil inteiro que liga pra ela hoje pra saber o que ela faz, como que ela faz pra dar conta de tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Josana. Quem é a Josana desde o início? De onde você veio? Por onde você passou? É história, gente. Prometo resumir aqui. Eu sou nordestina, né? Sou de Alagoas, sou alagoana. Minha mãe aí, filha da Josilene, né? Morava lá no interiorzinho de Alagoas, em Rio Largo, próximo, cidade metropolitana ali de Maceió. Nossa, eu vim de uma família, né? De uma mãe solo também. Minha mãe tem 4 filhos. Hoje a gente já... eu e mais 2 irmãs, né? 3, o meu irmão já faleceu, mas éramos 4. E eu vivia ali naquele interior, muito pequeno, muito limitado. E foi dali que saiu hoje o que as pessoas consideram uma potência, né? Eu acredito que foi a terra que Deus me plantou. Que às vezes não era muito úmida, mas brotou. E hoje eu tô aqui, tô brotando, saí de lá, e eu sou grata à minha trajetória, todas as coisas que eu fiz para chegar até aqui me forjou a mulher que eu sou hoje. E o que eu tenho para transbordar hoje, gente, é como se fosse a prensa do azeite. Sabe quando você pega ali, prensa o azeite e sai o melhor dele, porque é na prensa que a gente extrai o melhor de nós. Já vou anotar isso daqui, ó. É na prensa que a gente extrai o melhor de nós. Josana, você é mãe solo, né? Você tem um filho de quantos anos? O Heitor vai fazer 9 anos. 9 anos. Acredito que hoje tem muitas pessoas que estão na mesma... que são pessoas iguais a Josana, pessoas que tiveram aí um início de vida difícil, tentando vencer na vida, muitas mães solo. Como que foi pra você enfrentar esse mundão de Deus aí, morando nessas cidades que você morou, mãe solo de um filho? Nossa, muito desafiador. Eu acredito que a minha primeira faculdade mesmo para chegar aqui na Demicon, né, foi ser mãe solo do Heitor. O Heitor me ensinou muita coisa. E estar sozinha nesses estados com o Heitor, sem família, sem ninguém, só eu e ele ali, como as pessoas chegavam a perguntar, nossa, como que você dá conta, né? Já me faziam essa pergunta, né? Como que você dá conta de morar num estado sozinha, sem conhecer absolutamente ninguém, com o seu filho? E assim, Rogério, eu não sabia, eu ainda não sei te responder se você me perguntar como que você dá conta. Ainda é meio que assim, eu acredito que foi de fé em fé mesmo. Eu dava um passo e o próximo que eu ia dar, eu não sabia onde que eu ia botar o pé. Só que eu acredito que a fé de dar o passo, mesmo sem saber aonde está o chão, foi o que me trouxe até aqui. Uma decisão e uma atitude de fazer acontecer, né? Isso. Porque se você não fizesse, por exemplo, mas vai ser muito difícil. Passou na sua cabeça? Eu vou me mudar, vou pra Alphaville, por exemplo. Mas vai ser muito difícil.
Passou isso pela cabeça? Com certeza. E o que você fez? A gente tem aquele frio na barriga, né? Aquele medinho, né? Eu acho que eu não parava muito pra pensar. Eu acredito que quando você... na minha opinião, se eu parasse muito pra pensar, eu não teria chegado aqui. Eu acredito que eu fui movida mesmo... Tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sei o que eu preciso fazer. Eu não tinha nenhuma informação, uma base familiar, emocional pra saber. Não, eu preciso fazer isso. É a mesma coisa, né? Da venda. Faça tantas ligações. Esse direcionamento, graças a Deus, eu tenho, né? Vocês me dão esse direcionamento hoje. É muito mais claro saber como dar certo e o que fazer. Só que de onde eu vim, a gente não tem nada. Não tinha uma referência, né? Nada. Hoje, pra mim, vocês são minhas maiores referências, assim. Eu tinha referências distantes. Hoje, Deus me proporcionou ter referências que são vocês, são a Sai, o Leandro, próximas a mim, de pessoas que conseguiram, né? E se desdobraram e chegaram até aqui. Então, pra mim, hoje é muito mais palpável o que eu preciso fazer. Mas antes eu não sei como que foi que eu cheguei aqui. Eu tenho certeza que foi com muita atitude e muita fé. Isso aí foi o que me motivou. Glória a Deus. E hoje andar com pessoas do nível que você anda, Josana, porque você tinha uma convivência com pessoas quando você morava em outras cidades, outros lugares, você cresceu ali. Assim como eu. Eu cresci com pessoas totalmente com uma mentalidade diferente da mentalidade das pessoas que eu ando hoje. Se você tivesse ficado nesse mesmo ambiente, nessa mesma frequência dessas pessoas, você estava vendo o que você está vivendo hoje? Nossa, não, jamais. Eu nem sabia que esse mundo existia, porque quando eu era uma bolha, né? Às vezes eu pensava assim, mas pra onde que eu vou? O que que tem lá fora? É como se, quando uma pessoa tá em um mundo assim, eu falo por mim, né? Ela não vê muito além de 2 palmos na frente do seu nariz. É como se o mundo fosse aquilo e não tivesse outra alternativa pra ela. Então, eu pensei assim, a única certeza que eu tinha, como você falar, atitude de fé, a fé de pensar assim, eu acredito que veio um pensamento na minha mente. Eu já sei o que tem aqui, mas eu não sei o que tem lá. Uhum. Pode ser o mesmo que eu tô vivendo, mas se eu não for, não vou saber. Foi o que me motivou pegar o aplicativo, pegar um ônibus, escolher uma cidade aleatoriamente. Campo Grande foi escolhida aleatoriamente, não aleatoriamente. Eu pesquisei a cultura de Campo Grande e se Campo Grande era seguro para eu morar com meu filho. Você não conhecia? Não, eu abri o mapa e eu falei, eu não quero ir para São Paulo porque é muita movimentação, é muita muvuca. Então, eu tenho um filho de 3 anos e e sozinha eu sou uma presa fácil em São Paulo. Então, eu vou correr muito perigo. Eu vou para uma cidade de interior que seja desenvolvida, que tenha oportunidades, mas que não seja tão perigosa. Então, eu fui pesquisar estatística de violência. Eu fui entender como que era a cultura de Campo Grande. Eu vi que era uma cidade grande, desenvolvida, porém era o interior. E, literalmente, Campo Grande, você vai 10 horas da noite e não tem quase nem... Na principal avenida de Campo Grande, não tem quase carro nenhum. Então, eu pesquisei tudo isso. Eu seguia Campo Grande, a prefeitura. Eu seguia as pessoas de lá, só para entender como que era Campo Grande. Então, eu fui com uma decisão, mas eu entendi o que eu queria pra mim. Que era uma vida mais pacata, uma vida mais centrada, mais tranquila pra mim e pro meu filho. Então, eu escolhi Campo Grande assim. Eu não conhecia ninguém lá. E nessa época você morava? Eu morava em Alagoas, em Rio Largo. Morava em Rio Largo, Alagoas. Imagina, amor. Muito corajosa. Uma mãe, o filho de 3 anos, ela pesquisou uma cidade que ela nunca viu na vida. Nunca foi. E pegou o ônibus e partiu. Peguei. Passei 5 dias e 5 noites com o Heitor em um E quem que ia ônibus. te receber nessa cidade? Foi um ônibus clandestino, porque foi o que eu conseguia pagar, Uhum. né? Meio que foi eu falei com um motorista, eu falei, moça, eu só tenho metade da passagem e eu tenho minha alimentação. Se o senhor... tudo que eu tinha, eu já paguei aluguel, porque eu olhei o aluguel, paguei pra moça. Tudo que eu tinha, eu já direcionei pra onde eu vou morar, porque eu preciso de um teto pra mim e pro meu filho. E a alimentação de 3 meses. E em 3 meses eu tenho que arrumar um trabalho. E eu só tenho isso aqui pra ir. O senhor aceita? E o resto é a minha alimentação. O ônibus era pra chegar em 3 dias. Só que como é clandestino,
quebrou, parou no caminho, foi um maior perrengue, eu vim com o Heitor assim, nos braços, dormindo. E eu falei, meu Deus, durou 5 dias e 5 noites. Eu lembro como se fosse hoje. Quando chegou, depois de 4 dias, eu falei, meu Deus, vou desistir. Só que aí eu pensei, moço, quantos quilômetros é pra voltar? Quantos quilômetros é pra ir? Ele, não, tá na metade do caminho. Aí eu falei, se eu for, é a mesma distância de eu ir, então eu não vou mais. Aí depois que eu fiz essa pergunta, a primeira vez que eu pensei em voltar, depois que eu fiz essa pergunta, que a mesma distância de eu ir é a mesma coisa, eu disse, então eu vou. E eu nunca mais vou pensar em voltar pra trás. Todas as decisões que eu tomar na minha vida, eu só vou olhar pra frente. Porque é o que Deus quer pra mim. Meu Deus, eu vou usar essa analogia, Josana. Eu vou fazer uma pergunta para quem tá assistindo a gente agora. Deixa eu só anotar aqui como foi a chegada. Vocês ouviram o que ela falou? Você ouviu o que ela falou? Ela parou no meio do caminho e mediu a distância. Qual que é mais fácil? Eu voltar para trás, de onde eu tô, ou eu seguir daqui para frente? E tem muita gente hoje, Josana, com certeza, assistindo a gente agora aqui, que você tá pensando hoje assim, ó. Eu continuo daqui para frente ou eu volto para trás? O que eu faço? Tinha como ficar parado no meio do caminho? Não, só mato. Então, ou você voltava, ou você seguia em frente. Sim. Olha as decisões que a gente tem que tomar. Pois Às vezes a gente fala assim, eu vou voltar para trás, fazer o mesmo que eu fazia lá atrás. Só que tem algo gigantesco na frente esperando. Dá É uma mesmo atitude. trabalho. Meu... É aí que é o virar da chave. Porque se você tomar uma decisão de seguir adiante, você vai romper ali. Tem muita gente que tá ali fica parado, só que daí tem tanto medo de avançar que a pessoa decide dar um passo para trás, é onde ela acaba com tudo. Ela não vive o que era para ela viver. Por quê? Por conta do medo, por não ter a coragem, né, de seguir adiante. E você foi muito corajosa, viu? Você é um exemplo pra gente também, pras mães, né? Quantas vezes a gente passou por isso, né, amor? Pois é. A gente falava assim, e agora? A gente vai, a gente não vai, o que a gente vai fazer? A gente parava, orava, buscava uma palavra. E aí, no outro dia, acordava, vamos! Sem nada. Foi o que aconteceu com você. Rosana, como que foi a chegada nessa cidade nova? E o tempo que você ficou? Como que foi essa... Porque agora eu tô curioso. Imagina, uma mãe, um filho de 3 anos, com um dinheiro pra viver 2 meses, chegar numa cidade que você nunca conheceu na vida. E aí, como que foi a chegada lá? Nossa. Só você e Deus sabe o que você passou, né? Eu prefiro me recordar que todas as vezes que eu acordava, eu pensava... Naquele momento que eu falei no meio da estrada, né, ali no ônibus, quando o ônibus, inclusive, quebrou, parou, falei, dá tempo eu voltar. Eu falei, não, mas eu não vou voltar. E foi quando eu decidi ir. Então, depois daquele momento, como eu falei, né, eu decidi não olhar mais para trás. Então, a minha decisão é muito forte, que a decisão é mais importante do que as circunstâncias. Porque a decisão não importa as circunstâncias. Depois desse dia, eu falei assim, peraí, eu decidi, lembra? Toda vez que eu pensava em dizer, mas será que... Eu lembrava, não, eu decidi que vim, era o mesmo trabalho de voltar. E quando eu acordava, eu disse, não, eu decidi. Então, eu acredito que a decisão, ela é muito mais importante do que tudo que está acontecendo à nossa volta. E todo dia eu acordava, eu pensava, eu não sei como que vai ser o dia de hoje, mas eu decidi que eu estaria aqui. E é isso que eu vou fazer. Eu só fazia isso, eu decidi estar aqui. Eu só vinha essa palavra na minha mente, assim, sabe? Quando eu dava quilômetros de distância com o Heitor nos braços. E às vezes Deus me dava um auxílio, passava uma pessoa assim, eu disse, meu Deus, será que eu vou conseguir arrumar um emprego, alguma coisa assim? Aí às vezes, olha, tá precisando ali. E, nossa, aí eu dizia, Jesus, sabe? É você viver de provisão, igual o povo no deserto, esperar o maná. Mas o povo tinha certeza que o maná chegava toda de manhã. E eu não tinha certeza se ia chegar de manhã, à tarde ou à noite. Eu só tinha certeza que no momento que Deus... que uma hora ia chegar. Prever, né? Desse jeito. E literalmente você vê no escuro assim. Mas sempre com aquela esperança de dar a decisão que você tomou e ir em frente mesmo. Eu acho que é isso. Foi um deserto que você passou pra te fortalecer, pra você enfrentar o que você enfrenta hoje. Ah, sim. Foi criando casca. As cascas. Rosana, no que você já trabalhou até hoje?
Isso. Quais as profissões que você teve? No que você já fez até hoje? Ai, Rogério, só não roubei, mas o restante, eu já trabalhei, a minha mãe até hoje, ela trabalha ela é cocadeira, né? Uhum. É muito conhecida lá na região como a melhor cocada da cidade. Então, principalmente quando, logo após a minha separação com o pai do meu filho, né, com meu ex-marido, eu fiquei com o Heitor bebezinho, 1 ano, 11 meses o Heitor tinha. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Falei, nossa, a única coisa que eu sei fazer, que foi o que a minha mãe me ensinou, é cocada. Eu não tinha nenhuma profissão, eu já tinha trabalhado assim, vendendo coisas assim, batom, maquiagem, essas coisas assim, pras vizinhas, né? Avon, Natura, mas nem sei se podia falar a marca aqui, mas Pode. enfim. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada, não tenho nenhuma profissão, nunca fiz nada assim, né? De uma profissão. Aí eu falei, eu vou vender cocada. Eu saía com era um depósito bem grande. E eu colocava bolo de pote, cocada, colocava pudim. Minha mãe me ajudava com pudim, fazia também ali. A gente colocava um fogo de lenha, porque se fosse comprar gás, era muito dinheiro. A gente não tinha pra comprar gás, vários gás assim no mês. Aí eu ia pegar a lenha, cortava a lenha, colocava lá no fogão que a gente tinha lá. E a gente colocava pra fazer na lenha. E também a cocada fica mais gostosa na lenha. E esse era o nosso diferencial. Então, tinha que pegar a lenha, tinha que quebrar a lenha, botar, acender o fogo e fazer a cocada. Então, eu disse, meu Deus, é tudo que eu tenho. É isso, é um filho e uma vontade de dizer o que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Então, eu comecei a fazer essa cocada. Pra sair pra vender, às vezes eu botava o balde, assim, era uma bacia, né? Na cabeça e botava tudo dentro. Aí eu ia passando, as pessoas já sabiam que vinham, olha, ali vem a menina da cocada, a menina do bolo de pote. E todo mundo parava assim pra mim perguntar assim: você é muito bonita, por que você tá vendendo cocada na rua? É muito sol, é muito quente, é 38 graus. Nossa, você. Parabéns, você é uma referência. Eu sempre ouvi essa frase, você é uma referência. Porque eu acredito que isso é o mínimo que você pode fazer. É você ter um filho e criar ele. Só que eu acredito que o mínimo, ele tá escasso hoje no mundo. Se ser honesta, você ser trabalhadora, você fazer o que você tem que fazer, não era pra verdade. ser uma referência. Era pra ser normal. As pessoas deveriam ser assim naturalmente. Só que, às vezes, quando eu falo, as pessoas falam, você é uma referência. Aí eu fico, por quê? Sei lá, só porque eu trabalho, porque eu sou honesta, eu acho que é o normal. O mundo tá esquisito, O não é? mundo tá esquisito. Gente, me perdoe. É assim, não é... Eu sou Mas é muito verdade. grata, O mas mundo tá esquisito. isso eu sou um pouquinho... Uns parafusos a menos. Às vezes, quando as pessoas chegam pra dizer, nossa, você é uma referência, eu falo, muito obrigado. Só que às vezes eu tenho esse pensamento que se todo mundo, a maioria das pessoas fossem assim, isso seria normal. E ser referência era fazer algo muito mais incrível do que trabalhar e ser honesta. E, na verdade, você só tá fazendo o que é pra ser feito. Sim. Só que as pessoas não fazem. Daí você vai lá e faz e, tipo assim, se torna como se fosse uma referência. Que era pra ser normal, né? Ah, e precisa trabalhar? Você tava trabalhando, né? Que diferença era? Só que, assim, pelo fato de você ser nova, né? Hoje em dia, o que acontece? No nosso tempo lá, as crianças não ficavam trabalhando, não saía pra rua. E você já fazia a diferença, realmente, né? Tinha 21, né? É bem nova mesmo. Uhum. E ia no sol, na chuva, com uma bacia na cabeça, no centro da cidade, assim. Aí todo mundo, às vezes, comprava só com pena. Eu via que as pessoas olhavam pra mim assim, meu Deus, você é tão bonita, assim. As pessoas ficavam, nossa, eu vou comprar umas 2 cocadas pra te ajudar. Às vezes a pessoa comprava só de pena, assim, sabe? Aí eu ficava pensando, meu Deus, eu acho que o Senhor deve ter algo maior pra mim. Mas toda vez que eu fazia, que eu vendia mais de 200 cocadas por dia, mais de 30 bolos de pote por dia, quando eu voltava pra casa com aquele cesto vazio, com as costas doendo, que às vezes eu botava aqui no ombro, às vezes não aguentava na cabeça, eu botava no ombro. Quando era muito sol, eu botava na cabeça, porque aí pra fugir do sol. Quando cansava, eu botava no ombro. Às vezes eu, meu Deus, eu tô aliviada. Aquela sensação de dever cumprido, sabe? Uhum. E quando você veio pra Alphaville? Você veio de Campo Grande pra Alphaville? Isso. Quando que foi isso?
Tá mais ou menos com um ano e meio, mais ou menos, que eu cheguei aqui. Tem 1 ano e meio que você chegou aqui. Sim. E aí você veio pra cá por quê? Literalmente um direcionamento de Deus. Eu não pensava em vir para São Paulo, né? Uhum. Eu lembro que quando Deus colocou no meu coração São Paulo, né? Eu falei, não, lá é muito perigoso, eu com um filho pequeno, é muito muvuca, assim, é conhecido como uma cidade que não para, né? E eu nunca tive vontade de vir morar em São Paulo. Falei, meu Deus, que é isso mesmo que o senhor quer que eu faça? Aí eu vi, né, depois de pedir algumas confirmações do Senhor. Eu lembro com a minha antiga pastora, que foi assim que eu me converti, assim, sabe? Eu me converti, só pra pincelar, eu me converti na sala da minha casa. E eu olhei, abri a Bíblia e falei assim, Deus, eu não entendo nada disso aqui. Eu leio, eu não sei o que significa, eu não sei o que tem aqui dentro. Eu leio, mas parece tipo que tá em grego, mas se o Senhor de fato tem algo para mim, eu vou ler todos os dias essa palavra e o Senhor vai me revelar o que o Senhor quer para minha vida. Meu Deus. E hoje eu vou, não é assim, tem que confessar? Eu vou me ajoelhar, eu vou confessar o Senhor e o Senhor vai transformar a minha vida. E foi assim que eu me converti. E depois dessa decisão, mais outra decisão. Aí eu comecei a frequentar uma igreja. E Deus foi me direcionando na palavra. Tudo que eu fazia era direcionado na palavra, que eu li em casa. E ele me revelava. Eu falei, eu não quero que ninguém fale, eu quero que o Senhor me revele. Porque se o Senhor, de fato, quer falar comigo através dessa palavra, e essa é a tua palavra, então o Senhor vai falar comigo. O Senhor não vai falar com outra pessoa para falar comigo. Então eu sempre fazia teste de Deus. E ele começou a me revelar. E aí eu fui pra igreja e essa pastora, né, ela chegou e falou assim, olha, Deus tem algo muito grande na sua vida. Você vai passar por um caminho que ninguém nunca trilhou. Eu vejo uma porta de um palácio e quando você abre, é uma mata e é linda, é perfeita assim, parece um paraíso, parece que você estava num Éden. Só que não tem um caminho. E na minha visão, eu via que você tinha que pegar a enxada e fazer um caminho. Porque literalmente ninguém nunca tinha passado por ali. E você seria a primeira pessoa. Então, quando eu recebi essa palavra, eu já tinha pedido confirmação a Deus. E eu vim para São Paulo depois dessa palavra. Eu entendi que eu disse, Deus, eu só vou se o Senhor fazer isso e isso. E ele fez exatamente o que eu pedi para ele. Meu Deus. Dentro do meu quarto. E ele me revelou através de várias outras coisas. E eu vim para cá. Então, assim, eu tô aqui literalmente depois de uma direção de Deus mesmo. Como que foi a sua chegada aqui, Josana? Você veio direto para Alphaville? Foi para São Paulo primeiro? Como que foi a sua chegada? Como que eu cheguei aqui? Você foi para onde? Foi trabalhar em algum lugar? Como é que foi isso? Ah, sim. Eu vim para aqui para São Paulo e eu falei assim, Deus, eu já sabia, do mesmo jeito que eu fiz com Campo Grande, eu cheguei aqui, eu falei, Deus, tá, eu vou para São Paulo, mas onde que eu vou trabalhar? Teve uma pessoa, né, que eu trabalhava numa plataforma, eu não trabalhava lá, mas eu conheci e segui essa pessoa. Eu falei, tá, eu não sei o que eu vou fazer. Então, eu vou chegar lá e no outro dia eu já vou trabalhar. Mas eu não sei como que eu vou fazer. Não conheço ninguém, não sei de nada. Mas eu só sei que eu vou trabalhar nesse lugar. Eu saí de lá, mais uma vez, né? Falei, meu Deus do céu, é um romper na minha vida. Quando eu cheguei nessa fila para esse trabalho, eu cheguei para a pessoa que é responsável pelo setor. E eu falei assim para ela, eu quero trabalhar. Cheguei ontem à noite e tô morando de favor na casa da minha prima. Eu tenho filho, eu preciso trabalhar. E eu vim pra cá pra trabalhar. A pessoa olhou pra mim e falou, mas eu não tenho vaga pra você. Tá tudo cheio, tá tudo ocupado. Eu falei, mas não importa, eu sirvo café, eu varro o chão, qualquer coisa que você quiser que eu faço. Mas eu vim pra trabalhar. E eu vim lá do Mato Grosso do Sul, cheguei ontem à noite. E eu tô aqui desde as 5 horas da manhã. E Deus disse que eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui. Aí ela olhou assim pra mim e falou, olha, fica ali, no canto, e eu não consigo conversar com você agora. Mas talvez, se eu tiver tempo, lá pra massagem eu falo com você. Eu cheguei 5 horas da manhã. Quando foi umas 5 horas da tarde, essa pessoa chegou, olhou pra mim, falou assim, eu não vejo uma utilidade pra você aqui. O que você sabe fazer? Vender cocada na rua. Eu pensei comigo, só que eu não podia falar que eu não tinha
Eu não sabia o que falar pra ela, como que eu podia ser útil. Porque se eu fosse falar que eu já vendi cocada na rua, essas coisas, ela ia dizer, não, você não serve aqui pra cá. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, o que você me colocar pra fazer, eu aprendo. A minha serventia é fazer o que você vai precisar. O que você tá precisando agora? Aí ela olhou e disse, olha, fica aí, amanhã você vem e a gente vê o que a gente vai botar você pra fazer. Então, no outro dia, eu já tava trabalhando. E eu continuei trabalhando. E foi assim que Deus foi guiando meu caminho até chegar na Demicon. Muita gente, isso acontece muito. Às vezes, as pessoas veem um negócio na internet, não é falando mal, mas tem muita mentira na internet hoje. Muito jogo, muita coisa. Ganha dinheiro assim, ganha dinheiro assim. A internet tá terrível. Só que, por isso que o Leandro Filipac e a Sayuri criaram esse canal, para contar histórias verdadeiras de pessoas que estão prosperando. Porque, por exemplo, eu e a Ellen, a gente veio de uma situação financeira totalmente quebrada, né, amor? Devendo, a gente não tinha mais o nome arrebentado, então eles acolheram a gente. Os nossos gestores, que é o Lucas e a Raira, acolheram a gente, ensinaram tudo pra gente e a gente prosperou. Hoje a gente consegue dar oportunidade para pessoas igual a Josana, igual as pessoas que estão na nossa equipe. Por isso que a gente traz essas histórias. Mas quantas pessoas que chegaram, igual a Josana, por uma live na internet, ao mundo de Alphaville, e acabou sendo recebido como... Imagina se a Josana não fosse uma pessoa que tivesse a garra que ela tivesse. A pessoa chegar e falar, não tem tempo pra falar com você, pelo amor de Deus. Não tem tempo pra falar com você, você não serve pra mim. Vou ver se eu consigo alguma coisa pra você fazer. Olha o nível. Meu Deus. Josana, como que você conheceu a gente? Como que você conheceu a Demicon? Nossa, foi o dia que eu cheguei na Demicon foi muito impactante, você sabe, né? Eu sei. Meu Deus do céu! Como que você chegou? O que aconteceu? No dia que a gente... Eu te liguei, você pesquisou aonde? Como é que foi? Eu estava em um evento, em mais um dos eventos aí, né? Buscando algumas oportunidades. E teve um rapaz que falou assim... Eu olhei pra você e eu lembrei de uma pessoa. E essa pessoa tá precisando... Tá contratando pessoas. Eu acredito que, assim... Você não sabe disso, mas às vezes eu penso... Quando eu lembro... Eu falo assim, meu Deus, o Rogério, ele plantou uma semente e a gente vai jogando as sementes pelo caminho. A gente não sabe qual que vai brotar. Então, você falou para essa pessoa que você estava contratando dessa oportunidade, você falou com tanto amor que essa pessoa, ela vinha falar disso com um brilho nos olhos. Olha, eu conheço uma pessoa, nossa, mas ele tá contratando, mas ele é uma pessoa tão boa. E ela falava com um brilho nos olhos que eu nem sabia o que era, mas eu já fiquei com o que será isso? E essa pessoa, quem que é essa pessoa? Eu não sabia quem era. Não, é o Rogério, lá da empresa aí, da Demicon, não sei se você já conhece. Aí eu falei, não conheço não, mas fiquei curiosa. E eu, às vezes eu pensava, será? E eu comecei, não dei muita atenção, né? Porque eu disse, mas é no escritório em Alphaville, mas será? Ele vai perguntar se eu tenho alguma competência, eu vou dizer que eu já trabalhei vendendo cocada, o que eu vou falar pra ele? Você já tinha sido mal recebida num lugar, né? Aí ele falou, não, mas ele tá contratando. Eu falei, mas precisa ter experiência? Comecei a perguntar. E meio que eu me bloqueei um pouquinho no sentido de, assim, não sei se eu vou servir pro cargo que ele quer. Sabe? Que é no escritório. Ele falou, é um escritório muito bonito, muito... E eu falei, tá, mas vamos ver. E depois você começou a entrar em contato comigo, né? Insistindo. E meio que eu tava com essa resistência, mas eu acredito que você foi muito usado, porque você não desistiu. Você vem aqui, né? Vem aqui, você insistiu assim. E eu acredito que às vezes a gente só quer alguém pra que não desista da gente, sabe? É isso. E aproveitando, você que tá assistindo... Eu mudo o protocolo de tudo, né? A nossa equipe, de todos os escritórios que nós temos hoje na gestão, está contratando pessoas. Se você quiser trabalhar do lado da Josana, do meu lado, trabalhar em qualquer escritório nosso, tem um QR Code que aparece aqui. Se você colocar o seu celular e escanear esse QR Code, vai aparecer um número, você vai digitar lá, eu quero trabalhar com vocês, vem conhecer a gente, você vai ser muito bem recebido, assim como a Josana foi bem recebida. Hoje a Josana está aqui, já é uma vendedora, ela vai falar agora qual o processo dela dentro da Demicon, e hoje ela já está em treinamento para liderar pessoas, né? Então, se você tem interesse em trabalhar com a gente, conhecer o nosso trabalho, tem um QR Code aparecendo aqui, você vai
escanear o seu celular, vai falar com alguém da Demicon e alguém vai te chamar para você trabalhar com a gente. Josana, você foi recebida na Demicon, esse dia impactou, né? Muito. E você tá há quanto tempo com a gente? 1 ano e 3 meses já, né? 1 ano e 3 meses. O que você já viveu nesse 1 ano e 3 meses? Nossa, muita coisa. Foi bem intenso, né? A Demicon é muito intensa. A nossa gestão é muito intensa. A nossa pegada é muito intensa em todos os sentidos, gente. Físico, emocional e espiritualmente, a gente tem essa pegada muito forte. Eu acredito que minha vida deu um giro, né? Tudo que eu acreditava em relação à minha capacidade de conquistar algo, ele foi mudado. Foi transformado assim. Quando eu vi que eu tava em um lugar. Gente, isso é um mundo dentro. É um mundo à parte o que eu vivo hoje. Porque você tá em uma gestão cristã. Que as pessoas não quebram princípios. Que as pessoas respeitam e acolhem quem você é. Nossa, eu cheguei arrebentada, né, Rogério? O Rogério foi colando caco por caco, literalmente. Então, assim, é como se uma peça de antiguidade que quebrou. E eu lembro muito forte, no primeiro dia que eu falei assim pro Rogério, eu não sei se eu vou dar conta. E ele falou, acredito mais em você do que você mesmo. Nesse dia, toda vez que eu precisava fazer algo, eu lembrava dessa frase. Que ele acreditava mais em mim do que eu mesmo. E eu não acreditava, literalmente. Mas eu queria honrar a oportunidade que ele me deu. E às vezes você só precisa disso, é estar num ambiente que as pessoas acreditem em você. E que literalmente, sabe, o amor da Ellen, do Rogério, do Leandro, da Sai e das pessoas ao redor me colou e foi colando os pedacinhos da minha alma que estava quebrada e foi juntando à medida que quem eu sou hoje, se eu sou uma referência, eu devo a vocês. E eu agradeço muito por vocês não terem desistido de mim, sabe? E que venha muitas pessoas, assim como eu, que eu consiga ser um pouquinho do que vocês foi comigo. Meu Deus. Obrigada. Tem nada a ver com a gente. O Leandro Filipac, que é o nosso diretor, ele fala assim, que o propósito dele, da Sayuri, é formar milionários com Jesus. A gente chegou arrebentado, né? A Josana chegou só os cacos, igual ela falou. E a Josana fez uma pergunta, essa pergunta que ela fez, isso marcou demais pra mim. O primeiro dia, e a Josana sabe que eu conto mesmo, o primeiro dia que ela chegou pra falar comigo e ela tava com o filho tava doente, né? Sim. E a gente conversou ali um tempo numa sala e ela começou a chorar. Começou a chorar, e ela não parava de chorar, e ela girava na cadeira. E até hoje ela fala que eu fiquei com a mão assim e eu não falava nada. E ela chorava, ela falava, por que eu tô chorando? Na frente de uma pessoa que eu não conheço. E eu não falava nada, eu deixei ela chorar. E aí ela fez uma pergunta pra mim. E assim, gente, era uma entrevista de contratação. Eu tava ali pra contratar ela pra se tornar uma consultora, uma vendedora. Então não tinha nada a ver com a Bíblia ou com alguém. A gente tava ali pra fazer uma entrevista de trabalho. Sim. E aí depois ela fez a pergunta. Qual que foi a pergunta que você me fez? Você lembra? Nunca vou esquecer desse dia. Depois de bastante coisa, eu fiz uma pergunta que quem era você? Assim, quem que é você? Não, como que é o seu nome mesmo? Falei assim. Você falou assim, ó, que ela tinha chorado muito. Aí ela falou assim pra mim, quem que é você? Quem que é você? Porque ela achou que fui eu que fiz ela chorar. E não tinha nada a ver comigo. Eu tava só ali no lugar. Aí saiu espontâneo. Eu não pensei pra falar isso. Eu falei pra ela assim, eu sou amigo de Jesus. Lembra? E aí, o que você tinha pedido? Na madrugada anterior, eu estava com o Heitor muito doente, né? Nos últimos dias.
E eu falei, Deus, eu vim pra cá debaixo de um direcionamento do Senhor. Comecei a conversar com ele. Assim, aquela conversa que a gente tem com Deus, quando a gente fala, não, Deus, vamos conversar aqui. E eu falei, Deus, eu não aguento mais, porque eu não quero ficar igual uma folha seca no mundo. Eu quero encontrar um propósito, eu quero fazer a tua vontade, e eu quero que o Senhor me apresente os teus amigos, porque eu quero andar do lado de pessoas que professam a mesma fé que eu, que acreditam nas mesmas coisas que eu, e que me impulsionem, né? E que eu também consiga servir, ser útil para essas pessoas. Me apresenta os teus amigos. E literalmente, depois, menos de 24 horas, eu fiz essa oração na madrugada com o Heitor nos braços, doente. Fui pro hospital com o Heitor de manhã. Depois do hospital, eu fui para o escritório, não foi? Isso. E eu não sabia porque eu tava indo pro escritório depois de sair do hospital com meu filho. É verdade, você veio do hospital pro escritório, né? Vim diretamente do hospital pro escritório. E eu falando, meu Deus. E eu vim conversando com Deus, falando, Deus, por que eu tô saindo do hospital indo pro escritório? Eu acho que eu vou desmarcar. E eu ainda mandei mensagem. Aham. Você lembra? Eu falei, olha, eu tô indo no hospital. Eu mandei foto pra dizer, olha, eu não tô mentindo, eu tô no hospital, pode ser outro dia? E ele falou, não, vem hoje. Eu falei, meu Deus, esse homem... Não sei, eu acho que ele não é normal. Eu comecei a ver o Rogério assim, sabe? Como que ele tá vendo que eu tô no hospital com meu filho e ele tá pedindo pra eu ir pra uma entrevista de emprego? Ele não tem consideração, ele não tem coração. Eu comecei a pensar um monte de coisa do Rogério. Por isso que quando eu cheguei lá, eu já cheguei e falei, quem que é você mesmo? Como se dissesse assim, esse cara é totalmente frio, eu tô chorando, ele tá assim, todo sério, todo, sabe? Não se importando com a minha dor, mais ou menos assim, ele é muito sério, muito formal. Eu falei, meu Deus, por que eu tô aqui? Eu só ia levantar e ia sair. Aí eu perguntei, quem que é você mesmo? Tipo, literalmente assim. Aí ele respondeu isso. Aí foi quando começou tudo, né? Meu Deus. Aí só confirmou sua oração, né? Nossa, literalmente, só confirmou minha oração. E hoje, Josana, já mudou muita coisa, né? Você veio pra morar de favor na casa da prima. Sim. Onde você mora hoje? Nossa. Tem um apartamento só seu pro filho? Tem um apartamento só meu. A minha vista é incrível. E... Nossa, muito lindo. Valeu a pena. Só não pode faltar no serviço pra ficar no final de Olhando semana. pra não. vista. Ah, não, já tô... Josana, por que eu vou fazer essa pergunta? A Josana, ela é uma referência no escritório por quê? Ela chega, pega o telefone e trabalha até a hora de ir embora. A gente não vê a Josana com bate-papo. A gente não vê a Josana com conversa fiada com ninguém. As pessoas chegam pra conversar com a Josana, ela sai andando e deixa a pessoa falando sozinha. Aí a pessoa fala, nossa... Às vezes vem falar pra mim, nossa, Rogério, a Josana não dá atenção pra gente. E não dá mesmo. O foco dela é o quê? É prosperar. E é um ambiente de vendas. O escritório é de vendas. Isso. Então a Josana, ela pega o telefone e frita o telefone o dia inteiro. Fala um pouquinho do seu trabalho, Josana. Como que você faz... Até para o pessoal que está assistindo, como que você faz a sua captação de clientes? Como é que você faz suas vendas? Como que você lidera esse timaço de pessoas que você tem online? Ela tem uma capacidade de liderar pessoas online, que é o dia inteiro lá, a reunião dela, gente da Bahia, gente do Mato Grosso do Sul, gente até de fora do Brasil. Todo lugar. Como que você faz isso, Josana? Como eu não conhecia ninguém presencial, né, assim, era um ambiente que eu não conhecia muitas pessoas. E como eu precisava estar no escritório para trabalhar, para vender, falei, nossa, eu tenho que dar um jeito de reunir essas pessoas, de ter um time, de movimentar. O que eu posso fazer com o que eu tenho hoje, né? Porque literalmente a gente, desde muito nova, né? Uhum. Eu fui acostumada a tirar leite de pedra, então eu tenho que dar um jeito com o que eu tenho. E o que eu tinha era um celular na mão. Só um celular. Falei, então, é por aqui que eu vou começar a fazer. Então, não espere as oportunidades excelentes para você fazer algo. Faça com o que você tem. Se eu fosse para um network de Alphaville, eu tinha que me deslocar, tinha que ter custos e, no momento, eu não tinha essa possibilidade. Então, literalmente, o que eu tinha era o meu celular. E foi o que eu fiz. Eu fiz tudo o que eu podia com o que eu tinha. Então, sempre que você vai fazer isso, né, eu pensei... Vai ser isso que eu vou ter que fazer. Então, eu comecei a chamar as pessoas online. E, assim, eu acredito que as pessoas se inspiravam em mim, mesmo que eu não tivesse, assim, o resultado que o Rogério tem, que o Filipac tem ainda. Mas só de eu estar aqui,
Quantas pessoas têm mais possibilidades de que eu de estar em Alphaville ou de estar em outro estado e não vieram? Pessoas que têm mais condições financeiras do que eu. Elas me ligavam para perguntar: como que você deu conta de chegar aí? Tipo assim, literalmente. Como que você deu conta? Eu falei: eu só vim. Aí eu pensei: mas não é simples. Eu falei: peguei o ônibus, comprei a passagem, botei meu filho no colo e vim. E as pessoas queriam que eu passasse uma fórmula mágica. Não, mas fala pra mim o que você fez, qual o mistério? Falei: gente, é só comprar passagem. Você quer que eu compre a sua passagem? Eu vem, pego o ônibus e vem pra cá. Então, o que falta? A coragem de fazer. Não é as possibilidades. Então, quando as pessoas viam isso, elas queriam me seguir, elas queriam saber o que eu tava fazendo. Muita gente veio por curiosidade, né? Ah, eu quero fazer parte do seu time, eu quero vender. Mas só pra saber o que eu fazia, como que eu cheguei aqui. E, literalmente, eu aproveitava isso, né? Assim, vamos, eu vou te falar como que eu cheguei a Alphaville, como que eu tô aqui, como que eu dou conta. E as pessoas, foi vindo pessoas. Então, as pessoas veio mais por curiosidade do que necessariamente, assim... Nossa, sabe? E isso eu aproveitei. Hoje as pessoas fazem parte, né? Muita gente faz parte do meu time em todo assim, tem pessoas em todo mundo que fala de mim, fala do consórcio da Demicon, porque veio através do meu testemunho e ficaram porque o produto é excelente e a empresa é melhor ainda. Então a gente tem que usar o que a gente tem a nosso favor para chamar essas pessoas, para inspirar. A gente inspira as pessoas que estão sem luz, porque a gente é luz, a luz do mundo. Então, quando você tá ali, você não acende a lamparina para botar lá debaixo da mesa. Você evidencia essa lamparina. E as pessoas, elas vão ver o brilho da lamparina e elas vão começar a se chegar. Seja por interesse, por interesse de querer saber mesmo o que você tá fazendo, não é? Como você tá em Alphaville. Ou seja, por necessidade, porque as pessoas estão carentes de oportunidades, de ter uma pessoa como o Rogério e como a Ellen, que diz assim, eu acredito mais em você do que você mesmo. Então, eu tento ser um pouquinho do que vocês forem comigo no online, e as pessoas estão muito carentes mesmo. A gente tem que abrir nossa boca e alcançar milhares de pessoas. É isso. Por que a gente faz isso hoje? Porque quando eu cheguei, que a gente viu a primeira vez que eu entrei lá no escritório, era o chefão que estava dando o treinamento de contratação, a gente chama ele de chefão, o Leandro Filipac, e a Ellen viu aquela energia dele, aquele jeitão dele de fala, de vamos pra cima, vamos explodir tudo. A Ellen falou assim: meu Deus, se tudo isso aqui for verdade, eu quero meu marido andando do lado desse homem. E hoje, para honra e glória de Deus, hoje a gente trabalha junto no escritório. O escritório que o Leandro Filipac trabalha é o escritório de Alphaville. E eu fui para a gestão do Lucas e a Raira, que é o clone do Leandro Filipac e da Sayuri, né? Exato. Tem o chefão e a chefona, aí tem o Lucas e a Raira, que é o clone. É o clone, Então, assim, andando com pessoas assim, não tem como a gente mudar essa cultura. Então, a gente vai passando para as pessoas que estão chegando na nossa gestão, a mesma coisa. Então, assim, por isso que eu falo, quando a pessoa chega para mim, Rogério, nossa, mas eu não consigo fazer, eu nunca vendi nada. Eu falo: eu acredito mais em você do que você mesmo. Eu falo assim, ó, você só tem que estar aqui. Esse dia eu falei para uma pessoa assim, se você viesse colocar 50% de credibilidade, de vontade de vencer de lá para cá, e eu colocar 50% de vontade de te treinar daqui para lá, a gente vai ter 100% de excelência. Aí eu falei: mas vamos fazer assim? Eu coloco meu 100%, e ainda acredito os 50% que você falou que não acredita. Então eu coloco 150% da minha parte e você não precisa colocar nada. Você só vem, só você. Eu acredito mais em você do que você mesmo. Por quê? O Filipac acreditou em mim, o Lucas acreditou em mim e eu acredito nas pessoas. Então, assim, o pessoal que está assistindo, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Josana, a Josana hoje ela tem parceiros de negócio, né, Josana? Que tá ganhando uma renda extra trabalhando com você, indicando pessoas de todo o Brasil. Você não precisa estar dentro do escritório. A gente tem vaga no escritório para trabalhar, mas pessoas do Brasil inteiro que podem fazer parte disso. Faz um convite para as pessoas, olha para aquela câmera lá e faz um convite para as pessoas do mundo inteiro que quer te conhecer, que quer fazer parte desse projeto que você fez de renda extra. Gente, para vocês que já têm uma profissão, né, que já tem aí um CNPJ ou já é CLT e eu tenho uma oportunidade de vocês ter uma renda extra indicando pessoas. Porque eu acredito que todo mundo tá querendo saber como conquistar os seus sonhos. Eu tenho certeza que você tá me ouvindo agora. Vocês têm um sonho de viajar, de comprar uma casa, dar uma estabilidade para os seus filhos,
de ter um Natal melhor. Você só quer ter um dinheiro a mais para comprar um peru da ceia que às vezes faltou no Natal passado. E você não sabe, você ganha um salário mínimo, ou até mesmo você ganha tudo que você ganha está comprometido. Como que você vai fazer isso? Usando apenas seu celular. Me indicando pessoas igual você que querem realizar os sonhos dela. E eu vou fazer isso por essas pessoas. Eu consigo ajudar essas pessoas. E através disso, você pode ganhar uma renda extra que pode ter certeza que vai impactar a sua família. Você vai conseguir comprar um presente para o seu filho através disso. E você não precisa saber de fazer uma faculdade necessariamente. Eu trabalho aqui, a gente já é capacitado para isso. Eu vou fazer todo o trabalho. E você vai ganhar apenas por indicação. Usando apenas seu celular, da sua casa, de onde você estiver. Fala comigo e eu vou te ajudar. Eu vou ajudar você e vou ajudar as pessoas a realizar os sonhos. E através disso, você vai ganhar dinheiro. Olha aí, gente, é a oportunidade de andar com uma pessoa de alta frequência. A Josana hoje é uma pessoa de alta frequência. Eu costumo falar assim, né, amor? A Josana, ela nasceu pra ser rica. A maioria fala, não é? Verdade, ela estava me contando uma história de quando ela era criança, que ela já falava para as amigas dela que, olha, eu vou ser muito rica ainda, né? E ela já tem já esse porte assim, ela fala assim que ela já tá preparada já para a prosperidade, né, que tá chegando aí A Josana só anda no salto. Ela chega no escritório, ela pega até o jeito dela tomar café é engraçado. Toma um café igual uma madame, né? Olhando por cima, assim, ó. Nasceu pra ser rica, milionária, explodidora. Amor, você tem algumas perguntas pra Josana? Tenho. Deixa eu ver. Hoje, o que você mais se orgulha quando você olha pra trás? De não ter desistido. De ter esperança, assim. Esperança. Eu não sabia bem o que, mas de ter esperança. Eu acho que a esperança, ela move você a acreditar que existe algo melhor. Você tem noção da quantidade de pessoas que você já impactou? Nossa, não. Não tenho noção. Recebo muitas mensagens, mas não tenho noção especificamente de quantas pessoas. Foi muitas. Por isso que não pode desistir. E qual que é a sua missão? Resgatar as Josanas que estão lá fora. Nossa. Porque tem muitas, né? Tem muitas que estão passando pelo que você passou, porque hoje em dia tem muitas pessoas que mostram, às vezes, o que não é. Mas ela tá passando pela dificuldade que, às vezes, você passou lá atrás. Por isso que a gente tem que estar sempre pedindo para Deus, né? Colocar no nosso caminho essas pessoas pra gente ajudar, porque a nossa dor cura a dor das outras pessoas. Nossa, forte. Vamos para a próxima. Conta pra gente um pouquinho sobre a Josana que era antes e que é agora, depois da Demicon. As crenças, o que mudou? Totalmente. Eu não me reconheço. O que eu tô vivendo hoje, eu precisei me desfazer de quem eu era para estar onde eu estou hoje. E eu tenho certeza que o nível para onde eu estou indo, eu vou olhar para trás e hoje eu vou olhar esse podcast e eu não vou me reconhecer. Porque eu vou ter que ser outra Josana para acessar outras coisas que estão chegando. E a minha meta é essa. Tudo que eu for fazer, se eu puder fazer todos os meus sonhos, sendo quem eu sou hoje, os meus sonhos são muito pequenos. Eu quero, toda vez que eu pensar, meu Deus, eu preciso fazer isso, mas eu não sei como fazer, eu preciso ser outra pessoa. Eu estou no caminho certo, porque eu sempre vou estar me desconstruindo para construir outra coisa melhor. Meu Deus. É isso aí. Tem mais perguntas, amor? A gente tá caminhando já pros finalmente. Um conselho ou motivação que você daria para alguém que tá começando? Boa, pra quem tá começando na Demicon, chegou agora, tem uma semana. O que essa pessoa tem que fazer? Seja obediente e humilde. A humildade, ela vai te dar acessos que o dinheiro não vai dar. Então, quando você é humilde em falar, eu não sei, me ajuda. E, por favor, você vai alcançar lugares e acessos que a humildade, ela abre portas e abre corações. Eu acredito que eu estou sentada nessa mesa agora porque eu fui humilde o suficiente e vocês abriram as portas para mim porque eu tive a humildade de dizer, olha, eu não consigo sozinha, me ajuda.
E é isso que a gente tem que ser. A gente tem que... Eu estou no salto fisicamente, mas quando eu preciso de algo, eu desço do meu salto emocionalmente e digo, me ajuda, Rogério, me ajuda, Ellen. No meu ser não tem um salto. No meu ser tem a humildade de dizer, eu preciso de vocês. E eu estou falando agora. Eu preciso de vocês dois, eu preciso da Sai, do Leandro, para ser uma pessoa todos os dias melhores. E vocês me impulsionam para isso. Então, mesmo que eu esteja no salto agora, eu tiro meu salto para vocês. Ellen, Rogério, e eu amo a vida de vocês. Mérito seu, Josana. A gente ama mais ainda. Vou falar igual o Felipe, a gente ama mais ainda. E é verdade, a Josana, ela sempre foi muito obediente. Às vezes, porque assim, a gente sempre treina o direcionamento. Eu chegava e falava, Josana, não faz assim que isso aqui não vai funcionar, mas faz assim, assim que vai dar certo. Às vezes ela ficava com raiva, que eu via na cara dela que ela tava com muita raiva. Só que mesmo ela não gostando, ela fazia do jeito exatamente como eu tinha direcionado pra fazer. É a obediência. Então, para quem tá começando hoje, a obediência. Muito bom. Eu quero aproveitar para agradecer Felipac, a Sá, o Lucas e a Rai, que nos deu a oportunidade. E hoje nós estamos vivendo o que estamos vivendo, espiritual, prosperidade, assim, todas as áreas das nossas vidas foi transformada, graças a Deus, primeiramente, que colocou eles no nosso caminho e nós só fomos obedientes em seguir o que eles passam pra gente. E hoje a gente tem a oportunidade de ajudar pessoas, de dar essa oportunidade que eles nos deram e a gente consegue dar para outras pessoas que tá lá fora. E a gente ainda vai alcançar milhares e milhares em nome de Jesus, porque a gente só tem que seguir o que já tá feito, né? O que eles ensinou pra gente, a gente só vai seguir, só dar sequência. Então, a gente quer só agradecer mesmo essa oportunidade de estar aqui, né? Meu Deus, uma honra fazer parte de tudo isso. Verdade. Com certeza. Morzão, estamos finalizando, né? É isso. Muito obrigado. Para finalizar, tem a frase. Tem uma frase que não pode faltar. Não! Qual que é a frase, Josana, que você deixa hoje? A frase da Josana. A minha frase, gente, as minhas frases, eu acho que eu já soltei umas pérolas aí. Quando eu entendo que Deus já me deu tudo, e a única coisa que eu preciso é fazer, a minha única frase é que Deus abençoe e que o pau tore. Que Deus abençoe. Não preciso de mais frase nada. é boa. Jesus já morreu por mim, me deu pessoas incríveis para Meu estar ao Deus. meu lado. O que eu preciso? Ele já me Glória a Deus. abençoou, ele já me deu... Estou debaixo de uma palavra, debaixo de uma gestão incrível. É que Deus abençoe e o pau vai torar, porque a gente tá aqui, a gente não vai desistir. Porque desistir não combina com quem tem fé. É isso que eu gosto da Josana, Sim. essa garra, essa frequência. Muito obrigada por ter recebido o nosso convite, Que por honra, ter hein, aceito, né, nosso convite de estar aqui. Você é uma pessoa muito especial, a gente ama muito você, seu filho, viu? E eu tenho certeza que você vai alcançar muitas coisas, porque a sua garra, determinação é, assim, surreal. Obrigada, Você tem um futuro brilhante pela frente Amém. e você vai alcançar muitas e muitas pessoas. Amém. Amém. Obrigada. Josana, obrigado, viu? Obrigado pela entrega, obrigado pela obediência. Isso não tem nada a ver com o Rogério, com a Ellen, não tem nada a ver com o Leandro Filipac, com a Sayuri, com o Lucas e com a Raira. Isso tem a ver com, igual a Ellen falou, com as Josanas que estão lá do outro lado. O que você está construindo vai impactar milhares e milhares de gerações de pessoas. Obrigado por tudo isso. Obrigado pela Josana que a gente está conhecendo hoje. É isso, amor? É isso. Glória a Deus. Finalizamos mais um Explosão Cast. Muito obrigado você que esteve com a gente até agora. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conseguir. Segue a gente em todas as redes. Está aparecendo aqui abaixo as redes para você seguir a gente. Se você quiser fazer parte da nossa equipe, procura a gente, me procura a Ellen, procura a Josana. Segue lá o Explosão Cast e compartilha esse vídeo, gente. Porque esse vídeo vai chegar em milhares e milhares de pessoas. Eu, a Ellen, a Josana, às vezes a gente não consegue alcançar essas pessoas. Só que você assistindo, não fique só pra você, não guarde só pra você. Compartilha, que com certeza essas pessoas vão ser gratas eternamente. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Explosão Cast.